Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o cristão e o conforto. Nós vamos pensar um pouco sobre o nosso conforto enquanto crentes, enquanto servos de Deus. Tá legal? Eu acredito que esse tema ele é bem pertinente, por quê? Mais do que nunca, a gente observa nas igrejas, nas pregações, naquilo que é vendido como cristianismo, um cristianismo que tem o objetivo de satisfazer as necessidades humanas, sejam elas básicas ou não. O cristianismo que está sendo pregado por aí é aquele cristianismo que tem que dar para você tudo que você quer. Não é difícil a gente ouvir algumas propagandas da seguinte maneira: eu era usuário de drogas, falido, perdi tudo que eu tinha, perdi minha casa, perdi meu trabalho, perdi minha mulher, meus filhos. Hoje eu tenho um iate, uma empresa, uma casa na praia, eu sou fulano de tal, eu sou o tal. A gente ouve essas propagandas, a gente vê isso em todo lugar. Por quê? Porque parece que o cristianismo se tornou uma moeda de troca para as pessoas, onde nós, como pregadores, temos quase que oferecer mundos e fundos para que as pessoas, quase sempre de natureza mais simples, deem em troca bens, deem em troca números, deem em troca uma alienação que torna elas totalmente suscetíveis à manipulação da liderança. É isso que eu vejo que tem acontecido no cristianismo. Um cristianismo que ou ele prega o extremo conforto e a satisfação dos desejos humanos, sejam eles básicos ou não, ou um cristianismo que é um pouco diferente disso, que não vai muito por essa linha. E não é surpresa. Aqueles que pregam essa satisfação são os que estão mais cheios. Aqueles que pregam essas bênçãos em troca de algumas coisas são os que têm mais recursos financeiros, são os que têm mais sucesso, são os que têm as maiores igrejas, são as pessoas que estão por aí na mídia fazendo e acontecendo. Você concorda comigo? Que coisa, né? Aqueles que parecem que enganam as pessoas, que são os mais interesseiros, todo mundo percebe que são interesseiros, não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Aliás, essa frase minha é questionável, mas enfim, todo mundo percebe que isso é tendencioso, mas parece que ninguém quer enxergar. Por quê? Por que está tão cheio? Por que ninguém quer enxergar? Porque uma vez algumas pessoas foram embora da nossa igreja e elas falaram para mim assim: era muito difícil, porque a gente ia para a igreja, a gente entrava lá, a gente não tinha uma palavra de conforto, a gente não tinha uma palavra assim para nossa alma, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ajuda, uma palavra para pôr a gente para cima. Eu pensei, peraí, ou eu sou extremamente negativo, mal-humorado, pessimista, né, um pregador desgraçado, ou essa pessoa está querendo uma autoajuda, ou essa pessoa está querendo que eu fique ali, como um pregador que eu gosto muito diz, alisando ovelha. Já viu? Pastor cabeleireiro de ovelha, ele alisa a ovelha, faz escova nas ovelhas, sabe? Por que essas igrejas que querem esses benefícios estão mais cheias? Porque eu e você, a gente gosta do conforto. Pessoal, estar confortável é muito bom. Olha a nossa preocupação mínima. Nós temos uma preocupação com o conforto visual, para você poder enxergar o que você está lendo. Uma preocupação mínima, bem mínima mesmo, com o conforto dos bancos. Uma preocupação térmica com os ventiladores. Nós temos preocupação com o conforto das nossas roupas, dos nossos carros, da cama onde a gente dorme. Ninguém aqui dorme em cama de prego, eu sei disso, porque a gente gosta de conforto e não tem nada errado em gostar de conforto. Mas pastor, então por que você vai falar essa pregação? Porque eu acredito que o problema está quando a gente busca somente o conforto.
E é quando a gente busca exclusivamente o conforto, a posição mais confortável, a posição mais simples e mais fácil, é justamente aí que a gente se torna maleável, manipulável, massa de manobra. É aí que a gente acha o nosso lugar na sombra, o nosso lugar quentinho. E lá, meus amigos, basta um oportunista inteligente para tirar tudo que ele quer de nós. Ah, mas eu não sou assim não, pastor. Depois do que Hitler fez com a Alemanha, eu desconfio muito da capacidade de qualquer um em não ser influenciado. Depois do que nós temos visto no nosso país aí, de pessoas ainda dizendo que o nosso ex-presidente é inocente, eu duvido muito na capacidade das pessoas de resistirem à influência. Você percebe? Somos suscetíveis à influência. E quando queremos estar confortáveis, muito mais. Mas qual é o problema de se querer estar confortável o tempo todo? Por que isso é um problema? Olha, vou contar uma história para vocês. Na minha cidade, tinha uma senhora e ela não sentia dor. Ela não sentia dor. Supostamente, nada causava para ela desconforto. Ela podia esbarrar em algo, ela podia ficar sentada numa posição desconfortável, que para ela estava sempre confortável, ela não sentia dor. E aos poucos essa senhora foi perdendo um dedo, outro, perdendo a mão, perdendo pedaços da face. Essa pessoa acabou morrendo, porque ela tinha nela mesma a sensação de estar confortável, ela não sentia dor, ela não sentia incômodo. O que isso tem a ver comigo, Rafael? Quando nós nos colocamos exclusivamente na posição de conforto, onde nada nos incomoda, onde nada nos cutuca, onde nada mexe conosco, nós estamos começando a deteriorar como cristãos e como comunidade cristã. Olha, eu acredito, de acordo com a Escritura, que o cristianismo envolve alguns momentos de extremo desconforto. E não é pouco não, é um desconforto razoável. Mas a gente quer o conforto, a gente quer ficar bem, a gente quer ficar tranquilo. Mas o cristianismo verdadeiro envolve desconforto. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, eu separei aqui, numa pesquisa rápida e nem um pouco profunda, confesso para você, eu simplesmente selecionei algumas dificuldades que Paulo passou. Olha que interessante. Paulo foi decapitado em Roma. Mas antes disso, obviamente, ele foi preso, passou por um naufrágio, foi acusado injustamente, foi mordido por uma cobra, foi fustigado por varas, foi apedrejado, dado como morto, foi expulso em Antioquia, tiveram que jogar ele através da muralha da cidade, pendurado num cesto. E em 2 Coríntios capítulo 11 ele vai contar isso. Tantas vezes em naufrágio, tantas vezes fustigado por varas, tantas vezes oprimido, tantas vezes com dor, tantas vezes com isso e com aquilo. O apóstolo Paulo passou por grandes desconfortos, por grandes momentos de dificuldade. É claro que ele não era uma pessoa que buscava o conforto pessoal, isso já ficou bem evidente aqui. Mas por que Paulo suportou tanto desconforto assim? Por que ele tinha essa garra? Por que ele nos dá esse ensinamento de que o cristianismo traz certo desconforto para nós? Está lá em 1 Coríntios capítulo 9. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele,
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Deixa eu voltar um pouquinho e trazer na sua mente quem era o apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era uma pessoa extremamente cruel e maldosa com crentes. Ele odiava aqueles que eram do caminho. Do caminho era o nome que eles davam no começo para as pessoas que seguiam Jesus Cristo. Paulo estava indo perseguir cristãos quando ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele recebe ali Jesus Cristo num momento bem dramático. Ele cai do cavalo, ele fica cego, depois ele recebe algumas instruções de Cristo. Jesus fica ali 3 anos com ele, o ensinando. Ele tem esse contato pessoal com Jesus, ele fala isso, e de repente Paulo, que era um perseguidor de cristãos, ele sai a todo custo pregando o Evangelho. Paulo, que era um matador de crente, sai a todo custo dizendo que o Cristo fez uma mudança na vida dele e que agora ele precisava esmurrar o próprio corpo, ele precisava fazer de tudo para com todos, porque ai dele se não pregasse o Evangelho. Porque Paulo tinha essa disposição de ir custe o que custar, passar por todos esses problemas, suportar desconforto. Por que Paulo tinha isso? Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo tinha uma missão. Nós falamos aqui, nos últimos 2 cultos, sobre a nossa tarefa de pregar o Evangelho, sobre a nossa tarefa de falar. Nós somos um povo que vive como um povo qualquer, porém, com um diferencial incrível. É um povo de Deus, chamado para pregar as virtudes de Deus. Nós vimos semana passada que somos um povo missional, que tem que entender como as pessoas vivem para pregar o Evangelho, mas nada disso vai acontecer se esse povo missional e especial não estiver disposto a sujar as mãos, a sair dos bancos. Se esse povo não estiver disposto a, como Paulo, agarrar a sua missão principal e ir com ela adiante, custe o que custar. Foi isso que Paulo fez. É bem simples. Paulo entendeu o que Deus queria que ele fizesse, usou quem ele era, o que ele fazia e como ele vivia para cumprir essa missão, e nada, nem ninguém parou o apóstolo Paulo. Quando eu olho para nós, quando eu olho para nossas vidas, e eu vejo esse contexto de conforto, esse contexto dessas pregações baseadas em hedonismo e satisfação própria, quando eu olho para como as pessoas estão acostumadas a viver dentro das igrejas, brota em mim algo que eu não consigo expressar com palavras. Não é ira, não é indignação, mas é a percepção de algo que está matando as igrejas, que está matando os cristãos, que é justamente o conforto. Pessoal, fugindo brevemente aqui, você sabe como as pessoas cultuavam Jesus no começo? Você sabe onde eram as igrejas, os templos das pessoas? Logo depois que os eventos de Atos começaram, a partir de Atos 2 e logo depois da primeira perseguição no 1º século, você sabe onde eles se reuniam? Alguém sabe? Não. Onde? Nas catacumbas, nos túmulos. Eles se reuniam nos túmulos, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles morreriam se fossem vistos como cristãos, e eles iam para os túmulos, para debaixo da terra, para locais escondidos, do lado de cadáveres, do lado de ossos, do lado de
doenças e tudo mais, eles iam cultuar a Cristo lá. Porque eles amavam o Cristo, porque eles criam no Cristo, porque eles criam na missão. Logo, depois de Atos 2, a gente tem uma grande perseguição da igreja. Sabe o que acontece com os cristãos? Além de cultuarem a Cristo nas catacumbas, eles fogem para todos os lados. E enquanto eles fogem para todos os lados, sabe o que eles fazem? Eles pregam o Evangelho. Eles anunciam o Evangelho por onde quer que eles cheguem. Eles cumpriram a missão. E quando a gente olha hoje para a nossa igreja e para as igrejas, eu quero ser bem sincero com você, e você há de convir comigo. Nós temos compromissos demais. Você tem coisas demais para fazer. Você tem situações importantes demais para viver do que cumprir sua missão. Porque o conforto é mais importante para nós. Nós temos situações que são extremamente corriqueiras e voláteis, mas que tomam o espaço do cumprimento da nossa missão de Cristo. O nosso prazer e a nossa satisfação momentânea, eles tomam o lugar de uma convicção cristã profunda, que sabe dizer sim e não na hora certa, porque nós queremos o nosso conforto, e aí rompemos barreiras. O nosso conforto, pessoal, isso eu digo nosso, porque é um plural comunitário. O nosso conforto nos deixa travados, porque é difícil demais pegar um telefone e ligar. É melhor mandar mãozinha no WhatsApp. Você não sabe como eu odeio isso nos grupos de WhatsApp. Agora eu expressei muito minha opinião. Pessoal, o nosso conforto tem travado o potencial do cristão dentro das igrejas. Todo mundo consegue ver aqui embaixo. Nós temos algumas tomadas aqui, não temos? Tem tomadas aqui? Tem ou não tem? Tem tomadas aqui. Elas estão energizadas, tem um potencial ali. Tem um potencial nessas tomadas, um potencial de 127 volts, que se você ligar uma coisa ali, ela vai funcionar. Se você ligar um rádio ali, ele vai funcionar. Se você ligar um secador de cabelo ali, ele vai funcionar, porque tem um potencial nessa tomada. Sabe o que eu vejo as pessoas falarem da igreja às vezes? Vocês falam isso comigo às vezes, não todos. Nossa igreja tem muito potencial. Nós temos um potencial para sermos grandes. Nós temos um potencial incrível, é muito potencial. Mas não tem um que liga na tomada. De que adianta uma tomada com potencial se ninguém liga o aparelho nela? Se ninguém dá o play? Porque a gente quer conforto. Olha, faz parte de uma preparação. Eu entendo isso, sabe? Nós estamos, cada um de nós, em um estágio diferente de crescimento espiritual. Cada um tem um nível de desconforto e de conforto suportável, mas o que nós não podemos é estagnar. O que nós não podemos é parar, porque temos uma missão. Eu quero alertar você, de verdade, o cristianismo não é uma religião. Nós não estamos aqui para uma religião, nós estamos aqui para uma missão. Uma missão maior do que você e eu. Uma missão mais importante do que as minhas missões pessoais. E realizar essa missão vai exigir de mim alguns sacrifícios. Vai exigir alguns nãos. Vai exigir alguns sims. Vai exigir mudanças, pessoal. Vai exigir decisões. Vai exigir mexer lá na base das suas convicções que você esteve por 10, 20, 30, 40 anos acostumado a fazer. Vai ser necessário ir lá naquelas áreas e pensar, reconstruir o pensamento. Eu tenho uma missão, e agora? Isso ajuda ou atrapalha o cumprimento da minha missão? Cada um no seu nível de crescimento espiritual
eu acredito que mesmo assim, precisamos parar e pensar nisso. Quais sacrifícios fazemos pela causa de Cristo? Eu não estou falando em dar dinheiro para a igreja não, pessoal. Não estou falando disso. Estou falando em dar vida para Cristo. Porque alienação já tem demais. Pessoas simplesmente aprendendo para si, já tem muito. Onde estão os que ligam na tomada? Acredito que vocês podem ser desses. Nós temos potencial para ser desses, mas vai exigir um certo grau de desconforto. Vai exigir agir. Vai exigir pagar o preço. Ir além do que você jamais foi. Porque a gente continuar no mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma pegada, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, nós teremos sempre os mesmos resultados, como diz o ditado popular. Precisamos fazer algo diferente. Talvez o sacrifício. Eu vejo os cristãos perdendo para coisas tão pequenas, de verdade. Isso é bem reflexivo agora. Eu vejo os cristãos perdendo para coisas muito pequenas. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aquilo outro. E tem uma empolgação. E aquela coisa assim, voluntarista, de empolgação. E eu quero, eu faço, eu vou acontecer e tudo mais. E não pensa na vida, não pensa nos dilemas, não pensa nas coisas que vai enfrentar. E quando vê, não consegue fazer. Porque o sacrifício é grande demais. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de quando, um exemplo, você promete alguma coisa para alguém porque você está feliz ou empolgado. E você chega em casa e você fala, não, como é que eu vou fazer isso agora? Eu vejo que os cristãos estão caindo nessa, porque eles falam, eu quero é Deus, eu quero Jesus, eu quero fazer acontecer, mas na hora que ele vê o sacrifício, está difícil, está complicado, não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir. Olha, eu vou citar aqui para concluir algumas coisas que eu acredito serem sacrifícios. É sacrificante, envolve desconforto amar. Envolve desconforto se preocupar. Nós, por sermos comunidade, nós temos sempre alguns que entram e alguns que saem. Infelizmente, às vezes, o fluxo não é como a gente gostaria, mas isso acontece. Nós não podemos simplesmente apontar o dedo para os que saem e dizer, olha como ele é isso, olha como ele veste aquilo, olha como ele é assim, olha como ele é assado, olha como ele faz aquilo, olha como ele faz aquilo outro. Nós não podemos ser desses. Mas por que é mais fácil fazer isso? Porque envolve desconforto ir lá. Mas é o pastor que tem que ir, o pastor recebe para isso. Nem sempre. Ser crente não é um privilégio exclusivo do pastor. Não é um benefício exclusivo meu. Nem sempre é o pastor que tem que ir lá. Às vezes é você. Está muito difícil, está muito complicado. Faça alguma coisa. Interaja, se integre. Tem sempre algo que nós podemos fazer para colaborar. Mas olha, eu deixo um aviso para você, existe sacrifício. O nosso empenho maior não é te deixar confortável, é te deixar produtivo para a glória de Deus. Isso envolve crescer espiritualmente. Talvez você vai ter que fazer coisas que nunca imaginou. Vai ter que dizer não para pessoas e coisas que você nunca imaginou. Para cumprir sua palavra, para fazer diferença. Mas é assim que funciona. Hoje não tem apelo, hoje não tem glória a Deus, hoje não tem estou feliz. Hoje tem responsabilidade. Tá legal? É assim, gente. É assim que funciona. Você quer ser crente, vai doer mesmo. Você quer ser confortável? Não seja crente. É melhor você procurar alguma coisa de aprimoramento moral e tudo mais. Vai ser mais agradável. Mas cristianismo envolve sacrifício. Sacrifício para ir além, sacrifício para se importar, sacrifício para cumprir as coisas, sacrifício para executar, mesmo diante da
perseguição e pressão do mundo, dos incrédulos e do diabo. E dói. Tem que dizer não para coisas que gosta, tem que dizer não para coisas que quer fazer. Mas é assim que funciona o cristianismo, é assim que a liberdade funciona. Olha que coisa paradoxal. A liberdade do cristianismo funciona quando a gente diz não para nós mesmos. Como eu ouvi numa cerimônia militar recentemente, um brigadeiro falando, que ele disse: alcança glória e virtude aquele que domina a si mesmo. E é verdade. Aquele cristão que domina a si mesmo, mesmo diante do desconforto, é o cristão que faz a diferença. É o cristão que acontece. Então eu quero deixar uma reflexão para você hoje. O apóstolo Paulo sofreu tudo isso porque ele tinha uma missão. Ele enfrentou tudo isso porque ele tinha uma missão. Você tem conhecimento e convicção da sua missão? É uma pergunta para se fazer, depois de tudo que falamos sobre a igreja. Você sabe qual é a sua missão? Pastor, não sei. Não é vergonha, procure saber. Eu estou aqui para isso. Procure saber, procure se inteirar. Você tem uma missão. E você que sabe a sua missão, você que está aqui há muitos anos, você que está aqui há mais de um ano, você que está aqui há mais de 6 meses, você já sabe sua missão. Você que está aqui há uma semana, já descobriu a missão do ser humano, a gente falou na aula. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Você está disposto a pagar o preço para cumprir isso? Está disposto a sair do conforto? Porque olha, eu não pretendo criar uma igreja puramente acadêmica e de excitação intelectual. Sabe o que é isso? É uma igreja onde todo mundo vai lá e escuta um negócio legal. Nossa, fez sentido demais. O que é isso? Cara, isso fez muito sentido. Que livro legal. Nossa, eu estou aprendendo aqui o grego. E sabe grego, e sabe não sei o que. Gente, isso não vale nada se a gente não faz nada. Nós precisamos ser uma igreja em missão, que aprende para a missão, que entende para a missão. Então pensa nisso. Você que está aqui está disposto a cumprir sua missão, e você que não sabe a sua missão está disposto a aprender a missão, porque ser crente envolve sacrifício, ser crente dói, ser crente é difícil, ser crente tem que dizer não, ser crente é pauleira mesmo, então não é para poucos. Como assim, pastor? Não é para poucos? Você errou o ditado. Não, não errei. É para aqueles que experimentam a graça. Vamos orar. Eu vou encerrar a minha pregação motivacional da noite.